Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo sobre as várias coisas do cotidiano da vida, inclusive a política, um café para vocês. Como vocês viram aí, hoje a gente vem falar de religião. Uma coisa muito complicada de se falar, né? Há quem diga que a gente não deve nunca falar de religião, porque pode mexer com as peculiaridades de cada um, com as intimidades, com os valores de cada um. Mas eu estava conversando com um amigo ontem, ele dizendo que estava com aversão aos evangélicos e tal. Sempre a gente considerando, tá, gente, que não são todos. Mas, olha, hoje eu posso dizer, é uma grande maioria, realmente. E esse envolvimento dos evangélicos diretos com o povo, você não vê ao contrário. Diz, sempre se envolveu. Não, mentira. Mentira. Religioso nunca se envolveu diretamente assim com política, do jeito que está hoje. E a gente vê esse monte de picareta aí, né, de pastores, ditos pastores, não são pastores, são verdadeiros picaretas, no sentido do que é um picareta, do que representa a palavra picareta, que faz picaretagem. São verdadeiros picaretas, né? E a grande maioria dos irmãos e irmãs evangélicas, infelizmente, envolvidos nessas safadezas, essa é que é a verdade. Porque, veja bem, misturando evangelismo, evangelho, Jesus Cristo, com política, não pode dar outra coisa. Gente, Jesus Cristo é coisa muito séria. Não Jesus Cristo é coisa, tá? O que foi homem, Jesus Cristo. Não. Falar de Jesus Cristo é coisa muito séria. Jesus Cristo não pode ser tratado com essa vagabundagem, com essa nojeira, com essa pantomima, com esse absurdo que estão fazendo com ele. Enfiando Jesus Cristo em tudo que não presta, justificando males, tortura, sabe? Fascismo, sempre armas. Pelo amor de Deus, misturar Jesus Cristo com armas, o homem que mandou dar outra face, mandou perdoar. Um evangélico vê isso. Graças a Deus as pesquisas mostram que já não é a maioria, já mudou, né? Mas isso é um absurdo, sabe? É um absurdo. E olha, embora o evangélico, vamos dizer assim, a religião evangélica, neopentecostal esteja claramente ganhando adeptos, enquanto a religião católica perde, passamos um tempo aí que o espiritismo ganhou muitos seguidores, né? Agora são os evangélicos. Por mais que eles estejam ganhando muitos adeptos, são pessoas fragilíssimas, extremamente frágeis. Daqui a pouco sai, daqui a pouco deixa. Porque são pessoas com seus problemas que, por regra, tá, gente? Não são todos, que perambulam facilmente de uma religião para outra. É como esse pessoal que vota em Lula, depois em Bolsonaro, depois em Lula de novo. Eu acho tão esquisito uma pessoa que votou em Bolsonaro vou ter votado em Lula de novo. Acho tão esquisito, embora foi importante, porque foi isso que nos permitiu não permitir, né, que o Bolsonaro ganhasse novamente as eleições. Mas olha, Jesus Cristo é coisa muito séria para ser tratado da forma que está sendo tratado. E pessoas se dizendo, olha, hoje eu tenho dificuldade, veja bem o que eu vou dizer aqui, hoje eu tenho dificuldade em encontrar uma pessoa na rua, que eu sempre encontrei, e me pede para falar de Deus. Eu pergunto a religião dessa pessoa. E se essa pessoa disser que é evangélica, eu fico com o pé atrás. Desculpa, estou aqui me confessando quase. Eu fico com o pé atrás. Eu não vou negar, eu não posso ter, eu me vigio, eu me policio com relação a esse preconceito. Eu não posso ter, primeiro porque eu tenho certeza que não é a maioria, agora não é mesmo. As pesquisas novas mostram que os verdadeiros evangélicos estão extremamente preocupados com isso. Né? E onde isso entra na política, né? Onde essa minha aversão aos próprios evangélicos, uma pessoa comum que está na rua, outro enganado, outro desorientado que chega ali querendo falar de Jesus e você diz que não quer ouvir. Com toda educação e respeito, eu confesso, eu já disse que não queria ouvir. E não permiti que a pessoa falasse de Jesus Cristo. Primeiramente pelas coisas que eu vivo, pelo que eu tenho hoje na minha vida, nas coisas pessoais, de família. Eu não preciso que ninguém me fale de Jesus Cristo. Certeza, eu não preciso que ninguém me fale de Jesus Cristo. Eu vejo ele todo dia. Pelas coisas que me acontecem no dia a dia. Então, primeiro por isso. E depois por essa má fama. Aí vocês desculpem. Os evangélicos, por regra, são pessoas bem conservadoras, preconceituosas com um monte de coisa, né? Se veste assim é isso, se fuma maconha é isso, se faz não sei o que é isso, se usa isso é isso, se vai para uma festa é bom. Então, me desculpem. Eu estou me policiando com todo cuidado para não ter justamente esse preconceito. Isso não é culpa minha.
Isso não é culpa do meu irmão, da minha irmã, que está da mesma forma, tendo aversão aos evangélicos. Isso é culpa da religião, isso é culpa dos pastores, isso é culpa dos líderes religiosos. Primeira coisa que só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro. Você ouviu um culto evangélico, olha, teve uma pessoa que na época das eleições me disse que tinha se afastado da igreja. Eu perguntei por quê e essa pessoa me disse, olha, eu não aguento mais. O culto é 1h30, é 40 minutos falando de Bolsonaro, pedindo voto para ele, dizendo que o outro é o Satanás, que no caso era o Lula, que ia liberar aborto, que ia liberar droga, tudo mentira. Tudo mentira, essa pessoa não se toca na hora, é mentira. Chame seu pastor. Se seu pastor fazia propaganda política dentro do culto, dentro do templo, chame ele agora e cobre dele. Pastor, o senhor disse que ia ser liberado aborto, que ia ser liberado droga, cadê? Porque nunca foi plano do PT isso. O PT nunca, no Brasil não tem nenhum político de relevância que seja a favor de aborto, por exemplo. Nenhum. Zero. Pode ter um vereador ou outro, mas eu falo de relevância. Político que a gente conhece, conhecido em nível nacional, não tem nenhum que seja a favor de aborto. Então, tudo mentira. Os pastores passaram meses mentindo nas igrejas, pegando dinheiro seu, meu irmão e minha irmã. Se você está ouvindo esse vídeo, por favor, pare de ir na sua igreja. Abandone esse pastor picareta. Se ele faz isso, ele é um picareta. Se ele é um pastor realmente, dê todo o apoio a ele. Ele precisa. Ele precisa desse apoio. Jesus Cristo, o bem, precisa desse apoio que você dá. Agora, se ele é um desses, se ele misturou política dentro do templo, se ele defendeu arma, mentiu para você, dizendo que o outro ia fazer isso, ia fazer aquilo, cadê? Não houve nada do que ele disse. O país, inclusive, dá sinais de uma melhora razoável. Embora eu tenha muitas críticas ao governo Lula e farei elas, o Brasil dá sinais de melhora razoável. A humanidade em algumas áreas voltou, porque estava desumano. Nosso país, no tempo de Bolsonaro, era um país anticristo. Era um país anticristo. Todas as teses de Jesus Cristo eram deturpadas de alguma forma. Até quando o Bolsonaro, irresponsavelmente, dentro do Palácio do Planalto, disse que se Jesus Cristo viesse hoje aqui, ele compraria uma pistola. E um pastor lá, um picareta, porque poderia ter corrigido o ex-presidente. Quando viu na Bíblia isso, a gente já conversou sobre isso, se quiser a gente fala de novo, porque eu conheço a Bíblia. Mais do que a maioria desses pastores, porque fiz uma leitura completa há um tempo e depois sempre leio pedaços, trechos que me apontam, que me interessam, Eclesiastes, Apocalipse, os livros, né, da Bíblia, sempre estou vendo um versículo ou outro. Mas olha, quando há a mistura, e aí eu recebi aqui uma pessoa, um amigo, um café, viu gente, não é pinga não, por enquanto não é pinga não, que veio de Portugal, veio com uma brasileira daqui, e ele veio acompanhando ela, veio com ela conhecer o Brasil, e aí a gente conversando sobre política. O mundo todo passa por coisas parecidas, mas em muitos países que estão bem melhores que o Brasil, nem se compara. E aí ele disse uma coisa interessante, a gente falando do Brasil ser melhor, né? Aí ele falou uma coisa interessante, ele disse, rapaz, como o Brasil pode ser melhor? Aí ele citou um exemplo que eu achei caricato, assim, um exemplo que é uma bela fotografia do que ele quis dizer. Vocês viram como vocês fizeram a derrubada, ele disse assim, né? A derrubada do presidente Dilma. Vocês viram como vocês fizeram o impeachment de Dilma? Por tira presidente. Na política é para tirar. Aquele momento parecia para alguns algo legal, porque o Brasil tinha desabado com a Dilma mesmo, no segundo mandato dela. Tira. Mas tira com respeito, tira com vergonha na cara. Olha o jeito que aqueles malucos tiraram a presidente da República. Tchau, querida, aquela algazarra, aquela nojeira, aquele absurdo. Aquele é o povo representado ali. E ele falou, um país que tira uma presidente daquela forma não pode dar certo. Aí ele ficou claro, não é o fato de tirar a presidente. Se era para tirar, tiremos. Não é o povo. O parlamento não é a representação legítima do povo, né? Ali que estão representados todos os napos da sociedade, todos os setores, teoricamente é. Eles são representantes nossos legítimos, embora você possa ter ódio à política, é eles que resolvem nossa vida, tá? Por regra, eles primeiro, depois o presidente da República, não que nós sejamos parlamentaristas, mas enfim, a gente pode se aprofundar nisso em um outro vídeo. Olha o jeito que tiraram a presidente da República, fazendo chacota,
puxando da perna porque Dilma estava... Tinha alguma coisa, ela estava mancando um pouco, não sei como era, alguns imitando. Tchau, querida, nojeira. Porra, tira a presidente com hombridade. É um parlamentarista do sexo masculino, cis, trans, seja lá o que for, hétero, homo. Tira a presidente como um homem, como uma mulher, como um ser humano. Tira, não ia tirar? Tira, precisa daquilo. E o povo se deliciando com aquilo, morrendo de rir. Aqui, porque eu odeio Dilma, porque eu odeio o PT. Pobre de direita, se achando que ia melhorar de vida. Tá aí, foi pra fila do osso com Bolsonaro. Porque aquilo foi o resultado que acarretou em Bolsonaro. Ele foi um dos que realmente merecia perder todos os votos que já tenha tido no dia dessa votação do impeachment, quando ele votou pelo impeachment da Dilma. Sabia, claro, que ele ia votar pelo impeachment, ele ia votar com Eduardo Cunha. Em nome do torturador de Dilma na ditadura militar. Tá aí na internet para todo mundo ver o voto de Bolsonaro no impeachment de Dilma. Pela memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Foi isso que ele disse. Bando de nojento, de asqueroso. É o que eles são. E aí, tô falando de todos, até quem votou contra. O outro vai e cuspiram lá no Bolsonaro, aquele outro deputado. Sabe, uma nojeira. Entraram na onda também. Tira a presidente com hombridade, tira com respeito. Não precisa aquela picuinha, não precisa aquela algazarra, sabe, aquela nojeira. Aquilo foi uma nojeira. Aquilo ali é um negócio que era para ser apagado da história do Brasil. Aquilo não é jeito de tirar uma presidente da República. Tiraram. Há muitos anos atrás nós tínhamos tirado o Collor, lembra? Veja como foi diferente. Existia um mínimo respeito ao ser humano. Ao ser humano. Afinal, na sessão de retirada do impeachment, na defesa da presidente Dilma, ficou claro que ela não tinha roubado nada de ninguém. A questão dela foi um desajuste fiscal, que na época chamaram de pedaladas fiscais, que todos os governos anteriores fizeram, e que com o consentimento do tribunal, e ali queriam tirá-la, o Brasil estava mal, precisava fechar a torneira, né? Dilma estava pegando no pé dos corruptos, expulsava mesmo, queria muita conversa, era ruim de diálogo mesmo. Aí tudo bem, vamos tirar a presidente da República, tira daquele jeito. Quando outros botaram Jesus Cristo no meio. Botaram Jesus Cristo no meio dessa safadeza. Jesus Cristo é coisa séria, como diz o vídeo aí. Jesus Cristo é coisa séria. Não é para ser tratado desse jeito, não. Prestem atenção, e você que é evangélico, de imediato abandone sua igreja. Pare de ir para essa nojeira. Você vai melhorar como ser humano. Sua igreja você pode fazer em casa. O bem você pode fazer em casa. Nunca entregue um tostão do seu dinheiro para um pastor picareta. Ou pelo menos o pastor hoje está como um político, né? Ele está envolvido na política. Então o pastor hoje está como político. Para política a gente não dá cheque em branco assinado. Para política a gente desconfia. O Lula foi eleito, para mim foi algo muito melhor do que o Bolsonaro, a humanidade voltou, os principais programas voltaram, o Bolsonaro não tinha nada para mostrar, só tentativa de golpe, querendo ficar no poder por fim da força. Está na hora das emissoras grandes aí, dos canais grandes, fazerem uma retrospectiva de toda essa maldade que o Bolsonaro fez com o Brasil, porque o povo vai esquecendo. Vamos fazer uma retrospectiva, vocês que têm canais maiores, que têm editores, aqui sou eu e uma equipe de que sou eu. Eu não tenho como fazer isso, não. Alguns pontos eu vou lembrar. Olha aqui, estou prestando um serviço. Está na hora dos grandes canais da internet, das emissoras abertas de televisão, fazerem uma retrospectiva de todo o mal que Bolsonaro fez ao país. Quantas vezes ele disse que não sairia da cadeira de presidente, que as urnas eram roubadas, tudo para ficar no poder com aqueles filhos dele para sempre. Que era o que ele queria. Então não aceite o envolvimento de Jesus Cristo com essa nojeira. Político é pra gente cobrar dele, assim como hoje em dia, pra mim, tá tão suspeito quanto político. Pastor. Quer ficar, amigo? É uma pena. Eu lamento muito se querer ficar nessas igrejas pegue e pague. Eu lamento muito. Quer ficar? Fique. Pelo menos observe seu pastor. Observe no que ele está falando. Observe se ele está falando de Jesus Cristo mesmo ou não. Ele diz que tá. Tinha outro aí, safado. Safado. Eu não uso esses termos aqui. Mas esse era um pastor safado. Dizendo que Jesus Cristo não era para dar... Dizendo que o fiel chegou para ele e disse: pastor, eu posso dar meu dinheiro para os pobres, meu dízimo?
E ele condenando isso. Jesus Cristo não permite, porque não é dele, é de Deus. Então não pode pegar o que é de Deus, segundo esse pastor safado, e dar para o pobre, não. Quando a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo mandou dar para os pobres. Mandou vender tudo que tem e dar para os pobres. Então um pastor safado. Precisa defender o dele. Provavelmente está muito rico, como a maioria desses pastores dessas igrejas pega e paga aí tudo milionário. E o povo engolindo essas coisas, infelizmente. Saia da sua igreja, meu irmão. Se afaste dali. Vou fazer outro vídeo. Isso aqui é um pequeno vídeo, num micro canal. Vou fazer outro. Saia da sua igreja. Se afaste daquela loucura. Aquilo não é bom para você. Aquilo não é uma coisa de Deus. Aquele pastor é uma pessoa ruim, má. Ele toma seu dinheiro, não lhe ajuda em nada. Deixa esse fanatismo bobo, estúpido. Deixa desse preconceito nojento. Deixa de ouvir mentira e acreditar, porque depois fica como... Cadê? Cadê o pastor que ele disse que no Brasil ia voltar o aborto, as criancinhas iam ter aula de sexo na escola? Lembra disso? Pastor picareta, onde é que está acontecendo isso? Já vai com quase 2 anos de governo. Cadê? Saia de lá, meu irmão. Corra de lá para o seu bem. Grande abraço, até o próximo vídeo. Comenta, compartilha. Você é muito bem-vindo. E bem-vinda. Um abraço.